Olá! Então, hoje eu vou fazer um shorts e futuramente eu estarei explicando para vocês como fazer calça comprida, ok? Então aqui, primeiramente, eu vou estar usando a Silk Marble, tá? Ela vai com agulha de 2 milímetros, essa daqui que eu vou estar usando, tá? Até a 2,3 milímetros. Você pode estar usando a 2,5, tá? Ela tem 20 gramas, 68 metros, ok? E é made in Japan. Para minha amostra, eu vou fazer uma amostra porque eu adiantei a peça, tá? Eu vou usar essa daqui, que é da mesma espessura, tá bom? É exatamente idêntica, tá bom? A espessura é igual, fina, tá bom? E eu vou dar a explicação para vocês de como fazer com a linha Charme, né? Que é a linha do Brasil, ok? Então, aqui é o seguinte: se você for utilizar a linha Charme, você vai usar com agulha de 3 milímetros, ok? Para o tamanho P, você vai fazer 224 correntinhas. Tamanho M, 256 correntinhas. E para o tamanho G, 288 correntinhas. Esse ponto ele é múltiplo de 16. Então, sendo assim, para o tamanho P, você vai ter que ter 14 motivos, tá? Para o tamanho M, 16. E para o tamanho G, 18, ok? E assim por diante, tá bom? Tanto faz para fazer menor como maior, sempre múltiplo de 16, ok? Aí é só fazer 16 vezes, né? Por exemplo, 12 ou 20, ok? Então é o seguinte, eu comecei a fazer o meu, como eu estou usando uma linha mais fina, eu aumentei ao invés de diminuir, porque o meu tamanho de calça é 38,40, é o tamanho M, ok? O meu tamanho de calça é M. Então eu fiz 288 correntinhas, porque eu estou usando uma linha mais fina com agulha mais fina, ok? Então é assim, se você for usar uma linha mais fininha, você vai fazer mais motivos, ok? E usando uma linha mais grossa, menos motivo. Então sempre tem que ser múltiplo de 16, ok? Então para o meu tamanho é M, mas só que nesse caso eu vou fazer 288 correntinhas. Eu vou ficar com 18 motivos, ok? Aqui eu não vou fazer, logicamente, né? Porque eu já adiantei a minha peça, então eu não vou fazer o tamanho aqui. Eu vou fazer uma pequena amostra, tá? Do ponto que eu vou estar utilizando, tá? Depois, quando eu for fazer a divisória, né, entre as pernas, aí eu faço, né, com a minha peça, ok? Então aqui vocês vão fazer a quantidade de correntinha que for necessária. Então aqui eu fiz uma pequena amostra, tá? Agora eu vou fechar em círculo, ok? Aqui é na primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aí eu vou subir uma, duas, três correntinhas para dar a altura do meu ponto, 3 correntinhas de espaço, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto, ok? Só que eu vou fazer um ponto alto, né? Assim, primeiramente eu tiro um, tiro dois e tiro dois, ponto alto alongado ou
ponto altíssimo, ok? Agora eu vou fazer assim: 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui embaixo e vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora eu vou repetir novamente: 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto eu faço um ponto alto alongado, 3 correntinhas e novamente aqui mais um pontinho, tá? 1, 2, 3, 4, pulo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 6 eu faço um ponto baixo. Aqui no próximo um ponto baixo e aqui no próximo um ponto baixo, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Bom, se você quiser fazer uma amostra, tá? É só você fazer 16 vezes 4, que é 64, e coloca mais 6 pontos, ok? Aí dá certinho, ó, tá? Então aqui, ó, eu vou contar 1, 2, aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo, tá? Eu venho dentro desse ponto V, faço um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais 6 pontos altíssimo, totalizando assim 7, ok? Então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no ponto baixo eu vou contar o primeiro, o segundo. Aqui no segundo eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, 4 correntinhas, e aqui dentro do V eu vou repetir, ok? Então aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ponto altíssimo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou contar aqui no ponto baixo o primeiro, o segundo. Aqui no segundo faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, e aqui no ponto V eu faço novamente meus 7 ponto altíssimo. Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, ok? Então chegando aqui na terceira correntinha eu fiz um ponto baixíssimo. Eu vou dar uma explicação para vocês. Fica a critério de cada um fazer carreirinha de ida e volta, tá? Porque dependendo da linha ele pode aparecer, porque vai ter uma hora que eu vou caminhar aqui pelas correntinhas com ponto baixíssimo, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais grosseiro a correntinha, né? Então se você achar que não ficou legal, você pode, né, estar fazendo carreirinha de ida e volta, tá? E outra dica também, aqui tem que dar par de ponto V. Então você vai fazer uma pequena amostra e vai contar somente o ponto V para ver se ele está em par. Se ele tiver em par, ele vai dar certinho. Ele não pode estar em ímpar, tá? Como aqui, ó. Aqui eu tenho, contando daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já não daria.
Mas a minha conta, o que eu fiz? Eu fiz 16 vezes 4, né? E logicamente que eu tive que colocar mais 6 correntinhas, né? Para dar certinho aqui para fechar, tá? Para dar certinho aqui o ponto, ok? Então, sendo assim, eu fiz impar, mesmo assim, aqui deu ímpar. Então, antes mesmo de você fazer, né, prosseguir, você conta o pontinho V. Faz somente uma carreira e conta o ponto V. Deu par, então tá certo. Se deu ímpar, você coloca mais pontos, ok? Então, aqui prosseguindo, aqui mesmo eu vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui assim. Aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo. Aqui no pontinho seguinte vou fazer um ponto baixo também. Esse primeiro pontinho aqui é meio terrível de pegar. Ok? Aqui eu faço mais um ponto baixo. Aqui no seguinte um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo e vou indo, tá? Aqui no último eu vou fazer um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo, ok? Aqui vai ficar com 9 pontos baixos no total, tá? Aqui no começo eu sempre faço 2 e aqui no último sempre eu faço 2, tá? Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho para esse próximo leque e vou repetir a mesma coisa. Um ponto baixo, no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Aqui no seguinte, 3. Aqui no seguinte, 4. No seguinte, 5, 6, 7, 8, aqui no último, e mais um, 9, ok? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então, chegando aqui, eu vou aqui no ponto baixo, tá? E vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui assim, ok? Agora, eu vou caminhar aqui, assim. 1, 2 e 3, ok? Sem contar esse primeiro, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui onde tem as correntinhas eu vou contar 1, 2, aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e novamente um ponto alto, tá? Aqui eu estou repetindo a primeira carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo, no seguinte 2, no seguinte 3 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui no espaço de 5 correntinhas eu vou contar 1, 2, aqui no terceiro eu faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas e aqui um ponto alto,
Então é assim que eu vou seguir fazendo, né, esta carreira, ok? E aqui depois é só repetir, tá bom? Então agora eu vou explicar para vocês como medir. Bom, para medir é muito fácil, tá? Você vai pegar uma calça, uma bermuda, o que você tiver, né, que você acha legal para você. Eu gosto de calça de cos baixo, tá? Eu não gosto de cos alto. Então eu peguei essa daqui, que para mim eu acho que fica legal, tá? Olha só, meu número no Brasil é 38, tá? 38. É 38, 40, depende muito do modelo da calça, tá? Então, como você vai medir? Você vai pegar o seu trabalho e vai medir aqui, ó, abaixo do cos, tá? E quando ele chegar aqui, nessa parte, você pode parar, tá? Porque aí agora a gente vai fazer a separação das pernas, tá? Aqui, logicamente que você fala, não, tá pequeno, né? Mas lembrando, isso daqui ele estica, tá? Então você tem que pensar muito bem o material que você for usar. Essa linha, ela vai com agulha de 2 a 2,3 milímetros, até 2,5, tá? Mas eu usei a de 2 milímetros. Por quê? O crochê, você tem que lembrar que ela tende a esticar um pouco, mesmo você tomando os cuidados ao lavar e ao secar. Mesmo assim, ele acaba esticando um pouquinho. Então você tem que levar isso daí em conta. Então, logicamente que o crochê ele estica, tá? E ele alarga também, tanto dos lados como, né, para baixo, tá? Então eu fiz aqui com a agulha menor para não, né, não ficar muito feio depois. Então aqui, você mediu aqui embaixo do cos, mediu até aqui, é onde você vai parar, ok? Isso serve para qualquer tamanho. É só você pegar uma calça, um shorts que seja e medir por ali. Você pode fazer qualquer tamanho, tá? Então aqui, quantas carreirinhas de motivos eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então isso depende muito. Eu gosto de cos baixo, então eu fiz 7. Se você gosta de cos mais alto, você pode fazer um pouquinho maior, mesmo, né, sendo um pouquinho maior do que sua calça, não tem problema, tá? Então depende muito do gosto. Eu vou fazer com cos baixo. Então aqui eu tenho 18 motivos, tá? 18 pontos V. Então eu fiz aqui, marquei em um, tá? Aqui, contei 8 pontos V, que eu parei nessa primeira carreira, tá? Ó, onde tem um ponto V. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marquei. Aqui do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marquei no próximo, tá? Então agora a gente vai fazer a separação das pernas. Então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no ponto baixo inicial, tá? Aqui eu vou caminhar mais uma vez com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar, tá? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e agora eu vou vir aqui, né? Então onde está o meu marcador é onde eu vou fazer, né, a parte onde vai fazer a divisão das pernas, ok? Então eu vou deixar sempre aqui meu marcador aqui, tá? Então aqui dentro do pontinho V eu vou fazer 12 pontos altíssimos
aqui, tá? Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dou uma puxadinha aqui e faço aqui mais um, 12, ok? Vai ficar assim, com 12 pontos. Agora eu vou continuar fazendo normalmente, tá? Faço uma, duas, três, quatro, conto primeiro ponto baixo, segundo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui no pontinho V eu vou fazer meus 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu vou continuar normalmente até chegar no outro marcador. No outro marcador eu vou fazer exatamente igual. Vou fazer 12 pontos aqui dentro do ponto V, ok? Então é só aqui que vai mudar, o restante vai ficar igual. Então aqui eu fiz 4 correntinhas, prendi aqui no ponto baixo, caminhei com um ponto baixíssimo até esse primeiro ponto alto, tá? Então vou vir aqui no segundo ponto alto, vou caminhar aqui também, e aqui eu faço uma correntinha. Então aqui é o seguinte, eu não vou trabalhar nesse último ponto alto e nesse primeiro ponto alto, tá? Então aqui tem 12 pontos altos, então eu vou trabalhar somente em 10 pontos altos. Agora eu vou ter que fazer 15 pontos baixos e eu vou distribuir esses 15 pontos baixos nesses 10 pontos altos aqui que eu tenho, tá? Então aqui no primeiro eu vou fazer apenas um ponto baixo, tá? Aqui no próximo vou fazer 2, aqui no mesmo lugar. Aqui no próximo eu vou fazer 2, aqui no mesmo lugar. Aqui no próximo eu faço 1, aqui no próximo eu vou fazer 2, aqui no próximo eu faço 1, aqui no próximo eu faço 2, aqui no próximo eu faço 1, aqui no próximo eu faço 2 e aqui no próximo eu faço 1. Bom, não importa da forma que você for fazer, o importante é ter 15 pontos baixos, ok? Nesses 10 pontos, ok? Nesse primeiro e nesse último não conta, ok? Acho que deu para entender, né? Então aqui eu posso continuar fazendo da mesma forma que eu venho fazendo até agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto alto e faço aqui 2 pontos baixos. Nos demais eu faço 1 e no último eu faço 2, tá? É como eu passei aqui para vocês, aqui ó, tá? É igualzinho, só aqui que eu vou mudar, tá bom? E aqui nesse próximo marcador eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pular esse primeiro e vou aqui no segundo. Aí aqui eu começo a fazer meus pontos baixos. E eu aqui no último eu também não faço, tá? Eu só vou trabalhar aqui nesses 10 pontos centrais, ok? Então chegando aqui
eu venho aqui no ponto baixo, no primeiro, tá? E faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já caminhei um, eu vou contar como um. Aqui no seguinte, 2. Aqui no seguinte, 3. Aqui no seguinte, 4. Faço uma correntinha. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, 2. E aqui no seguinte, 3 pontos baixos, tá? Agora eu faço 1, 2, 3, 4. Eu vou pular um, vou aqui no próximo. Faço aqui um ponto altíssimo, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto, tá? Eu faço um pontinho V aqui, tá? Aí eu faço uma, duas, três, 4 correntinhas. Eu pulo um, vou aqui no próximo, faço um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Então é assim que vai ficar, tá? Agora eu posso continuar fazendo normalmente. 1, 2, 3, 4. Vem aqui nesse espaço, conto 1, 2. Aqui na terceira correntinha eu faço meu ponto V, que é um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto aqui, tá? Vai ficar assim. Então, lá no meu outro marcador eu vou fazer da mesma forma, ok? Eu pulo 3, no quarto eu faço os meus 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada. Faço aqui 4 correntinhas, pulo um, no próximo faço um pontinho V separado de 3 correntinhas. Pulo um, faço 4 correntinhas e faço aqui meus 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada, tá bom? Então, chegando aqui, tá? Eu vou prender aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo, né? Eu venho aqui no segundo ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar, tá? Agora eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, tá? Vou vir aqui no pontinho V e vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos, ok? Feitos os 4 pontos, agora eu vou até o outro marcador aqui, tá? Assim. E eu vou fazer 4 pontos aqui no ponto V do outro marcador para separar a perna, tá? Olha só, vou estar separando as pernas, tá bom? Então aqui eu vou fazer 4 pontos também. Então aqui eu fiz 1, 2, 3 e 4, tá? Olha só, vai ficar assim, separado, tá bom? Aqui um lado e aqui outro, tá? Agora eu vou começar a trabalhar aqui na perna, tá bom? Então aqui é só seguir fazendo normal, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu venho aqui no ponto baixo do meio, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu faço meus 7 pontos altos,
Então aqui é só seguir fazendo, tá bom? Então chegando aqui, eu fiz as 4 correntinhas, prendi aqui no ponto baixo inicial, caminhei até aqui a última correntinha, tá? Então eu vou continuar aqui. Se for contar, tem 8 pontos, certo? 4 desse lado, 4 desse lado. Mas aí eu preciso de fazer um ponto baixo a mais, porque eu preciso de 9 pontos baixos, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Aqui no primeiro eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui no seguinte 2, no seguinte 3, no seguinte 4. Aqui eu vou fazer um a mais, vou ficar com 5. Agora continua aqui, ó, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos, ok? Então aí eu fico certinho, não preciso mais me preocupar, tá? Então aqui eu tenho 9 pontos baixos. Então aqui eu vou seguir fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no meu leque e faço aqui normalmente 2 aqui no primeiro e os demais um para cada ponto, e ali no final eu faço 2 também, tá? Que é assim, aí eu fico com 9 também, tá? Então agora é só você seguir fazendo, ok? Então aqui, né, para fazer a outra perna, então aqui onde eu fiz, né, essa parte aqui, ó, tá? Aqui no leque eu vou amarrar o meu fio e daqui mesmo eu começo a fazer, tá? Então é só para não ter dúvida, tá bom? Aqui eu começo a fazer meus 4 pontos altos aqui, tá? Aqui 2, 3 e 4. Faço 4, venho aqui desse outro lado, tá? E faço mais 4 pontos altos aqui. E depois eu sigo fazendo da mesma forma, ok? Então aqui assim, tá? Olha só, ok? Bom, agora eu vou falar para vocês, né, dar uma dica de como fazer calça, tá? Então aqui você vai fazer do mesmo jeito, tá? Aqui no começo. Aqui a separação você vai fazer da mesma forma, tá? Exatamente igual o que eu fiz aqui, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui certinho. Aqui eu fiz a separação das pernas, tá? Aqui nessa carreira, aí eu separei, fiz aqui contando um motivo, 2 motivos, tá? Quando você for fazer o terceiro, se você for fazer calça, você vai diminuir aqui no ponto V, tá? Aqui o ponto V, ao invés de colocar 7 pontos altos, eu vou colocar apenas 5, tá? É só isso. Você vai medir daqui do começo até mais ou menos acima do joelho ou no joelho, né? Vai dar mais ou menos 40 centímetros. Aí depois chegou lá, fez 40 centímetros, você vai voltar a fazer assim, né? Dentro do ponto V, 7 pontos altos, ok? E vai fazer até terminar, tá? Agora, se você achar que não deve diminuir, você pode seguir fazendo, tá bom? Então isso depende muito, então é sempre bom estar experimentando, ok? Bom, no meu caso eu vou fazer shorts, né? Então aqui eu fiz
aqui tem a divisória, tá? Aqui eu fiz, então, 1, 2, 3, tá? 3 motivos de leque aqui, contando com aqui onde eu fiz a divisória, tá? E a divisória ficou assim, olha só, ficou assim, dessa forma, tá bom? Então, para fazer a última carreira, tá? Eu estou fazendo uma carreirinha de pontos baixos. Então, vai ser assim. Aqui tem 3 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho. Ok? Assim, dessa forma. Aqui tem 4 correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente. 1, 2, 3 e aqui 4, tá? Agora aqui tem o ponto V. Então aqui no ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nesse espaço eu diminuí um ponto. Aqui tem 3 correntinhas, eu vou colocar apenas 2 pontos baixos, tá? Se você quiser, aqui no ponto alto também faço um ponto baixo. Nos demais é um ponto para cada, só aqui dentro, tá? Desse espaço aqui do ponto V que eu coloco 2. Se você quiser, pode colocar 3, tá? Mas no meu gosto, eu prefiro assim, tá? Então aqui é só continuar fazendo até terminar. Depois você pode arrematar o fio. Então, aqui para fazer o cos, você pode fazer de duas maneiras, ou fazer e colocar elástico ou cordão, tá? Então aqui nesse mesmo lugar onde eu comecei, aqui era o fiozinho onde ficou, né, sobrando, eu amarrei aqui mesmo, tá? Só amarrei e vou começar daqui mesmo. Então aqui você pode fazer carreirinha de ponto alto, tá? E eu vou fazer aqui um ponto alto para cada pontinho, tá? E depois, como eu vou colocar cordão, eu vou fazer uma carreira de passa-fitas, né? E a outra de ponto baixo para finalizar, ok? Então é bem fácil, aqui não tem segredo. Então é um ponto alto para cada pontinho aqui, ok? E é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? Aqui pode usar tanto ponto altíssimo como ponto alto normal. Eu vou usar ponto alto normal aqui, tá? Para ficar mais fechadinho, tá bom? Ou se você preferir, pode ser ponto baixo também. Aí você que decide. Aqui o cos é bem fácil, é só fazer assim, tá? Não tem segredo, tá bom? Então aqui está terminada, tá? Eu fiz mais ou menos um dedo abaixo do umbigo, ok? E aqui no cos eu fiz dessa forma aqui, uma carreira inteira de ponto alto, depois eu fiz 2 pontos altos, uma correntinha, pulei um, fiz 2, pulei um, fiz uma correntinha, fiz 2 e assim por diante. Na terceira carreira eu fiz inteira de ponto alto. Aqui na quarta carreira eu repeti a segunda carreira, tá? Só que eu fiz intercalado, ok? E essa última somente de pontos baixos. Cordãozinho eu fiz assim, tá? Bem simples. Cordãozinho aqui. Aí você pode fazer do tamanho que você quiser o cordãozinho, tá bom? E ele ficou mais ou menos um dedo abaixo do umbigo, ok? Então é isso. Então ela dobrada, ela fica assim. Olha só essa parte aqui, tá vendo? Ela fica assim, ok? Se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.